muitos jovens americanos olham com ressentimento e frustração para o passado. Ao lembrar que seus pais, na mesma faixa etária, já tinham começado suas famílias, comprado suas casas e carros e ainda economizado por uma aposentadoria confortável. Hoje em dia, a maioria dos jovens americanos já começa a vida adulta com uma dívida de 30 a 100 mil dólares. Essa dívida é contraída para financiar a universidade. Mas a vida real não garante que, ao final do curso, o diploma significa um bom emprego. Em 1970, cerca de 1% dos motoristas de táxi tinham um superior completo. Em 2016, esse número já ultrapassava os 15%. Metade dos diplomados estão trabalhando em profissões que não pedem formação superior, como caixas, garçons e vendedores. Enquanto isso, o total da dívida estudantil já ultrapassou $1 trilhão. O retrato de uma cultura que atrelou a ideia de prestígio e sucesso à educação universitária. All right, here we go. For each correct answer, we'll pay you a percentage of your debt. If you get 8 correct, we'll pay you the whole amount. Okay. After I graduate, I have $35,000 in debt. Currently, I have $65,000 of student debt, and I'll graduate with close to $100,000 of student debt. Well, people are horrified about the possibility of not landing a job, not landing an internship, because if you don't land on your feet coming right out of it, what do? It's taken us almost 250 years to build this country. We could wreck it in a single generation, and at this rate, we will. Is that our current system is making young people poorer. Go to college, we tell them. You'll be successful if you do. But too often that advice is outdated, if not an utter lie. Huge numbers of our kids wind up impoverished by the experience of college, their dreams thwarted forever. And the reason for that is debt. 45 million Americans now labor under student loans. The average debt burden is $37,000 per person. So no wonder young people aren't getting married or buying homes or having children. They can't afford to. They can't afford to. Pela primeira vez na era moderna, o número de americanos entre os 18 e 34 anos vivendo com os pais superou o número de americanos vivendo com o cônjuge. Conforme a vida conjugal vai desaparecendo, um número cada vez maior de jovens americanos começa a vender fotos e vídeos eróticos na internet, capitalizando o próprio corpo em serviços de assinatura. Os jovens cada vez mais despreparados, exprimidos pelo custo de vida cada vez mais alto, vêm empregando estratégias de sobrevivência que pareciam impossíveis em um país de primeiro mundo. What is not recovering in this economy is wages. A majority of U.S. workers have experienced a decade of flat wages, according to new research by the left-leaning Economic Policy Institute. It found the median weekly wage last year was $768. That's the same as 12 years earlier when adjusted for inflation. Over that same period, wages fell for 70% of workers. Economists place much of the blame on a labor market that hasn't recovered from the Great Recession. A economia americana dá ao observador a ideia de estabilidade e prosperidade contínua. Quando olhamos para o PIB, os Estados Unidos ainda são líderes no mercado global. É comum esquecer que grandes índices econômicos são formados por pequenas decisões individuais. E é nelas que começamos a ver os sinais preocupantes. A tendência de privilegiar operações financeiras arriscadas ficou evidente durante a crise das .com em 2001 e a crise das subprimes em 2008. Essas operações não demoram a cobrar seu preço em desemprego, endividamento e falências, e arrastaram a economia americana para a recessão econômica mais severa desde a Grande Depressão de 29, fazendo com que milhões de pessoas perdessem suas economias, seus empregos e suas casas. Those protests against Wall Street continue to grow across the country today. Here in New York, thousands of demonstrators descended on the financial district. Occupy Wall Street was a social movement against income inequality, corporate greed, and the influence of big business in politics. Nos últimos 4 meses de 2008, 2.600.000 empregos foram extintos no país. Em vez de enfrentar a crise, os Estados Unidos a colocaram na gaveta e dobraram a aposta. After they did the dot-com bubble and that burst,
and they reinflated it with the real estate and credit crisis bubble. And then when that burst, now they've created the bubble of all bubbles. And it's not only the United States, this is a global bubble. They're all into it. It's called the bailout bubble. Hey, the economy's going down, recession's setting in, sales don't look good, exports soft, need more money? How about we'll call it stimulus package, stimulus package. Os índices econômicos contam apenas uma parte da história, deixando de lado os problemas de infraestrutura que começam a dificultar a recuperação do país. America's infrastructure gets a near failing grade. The American Society of Civil Engineers assigned our nation's roads, bridges, levees, and other infrastructures a grade of D+. That's the same grade as 4 years ago. Uma infraestrutura ineficiente e defasada age como uma âncora, impedindo o avanço econômico e causando desperdício. Para enfrentar problemas como pontes caindo, 16 mil represas em estado de risco, 48 estados americanos com a matriz elétrica totalmente utilizada, estradas com avaliações abaixo da média e aeroportos obsoletos com mais de 40 anos, o governo precisa emitir mais títulos, aumentando ainda mais a dívida pública. Em 2016, esse número já atingia os 19 trilhões de dólares. À medida que a dívida sobe, mais impostos são usados para pagar os juros. O déficit do orçamento já atingia 587 bilhões de dólares. Começou a haver um descompasso entre a produção dos trabalhadores, que aumentou, e o nível dos salários, que ficou estagnado. 1/4 da força produtiva americana já trabalha abaixo da linha da pobreza, recebendo menos de 10 dólares por hora. A partir da década de 80, os salários da classe média ficaram estagnados e os da classe baixa despencaram. Politicians on both sides of the aisle talk about supporting the middle class, but in the U.S., that group is shrinking. Pew Research Center data shows that in 1971, 61% of adults lived in middle-income households. By 2016, that number was down to 52%. So what income bracket were those people absorbed into? Before 2000, people leaving the middle class were more likely to join the upper class. But after 2000, the opposite was true. People were more likely to drop to the lower income group. 78% dos americanos vivem de contra-cheque a contra-cheque, sem dinheiro suficiente para poupar ou pagar por serviços de saúde, educação e moradia. O governo oferece cada vez mais o auxílio de bolsas e empréstimos. O total da dívida pessoal dos Estados Unidos chegava a 12 trilhões e 600 bilhões de dólares. O fato é que os Estados Unidos já não são mais uma nação onde predomina a classe média. Isso aumenta cada vez mais o abismo entre o topo mais rico e a base mais pobre. Com muitos lares não conseguindo pagar as suas contas, a desigualdade econômica se fortalece como pauta política. My plan actually gives the middle class the greatest break. I think everybody in America who works for a living understands that the great middle class of this country, once the envy of the world, is disappearing. Acordos comerciais como Coros e NAFTA são acusados de piorar o problema e causarem a extinção de mais de 700 mil empregos. In a few moments, I will sign the North American Free Trade Act into law. NAFTA will tear down trade barriers between our three nations and create 200,000 jobs in this country. Comprando mais da China do que a China compra dos Estados Unidos, os déficits comerciais crescentes são acusados de eliminar mais de 3 milhões de empregos. I thought she was asking me, could Hillary Clinton ever support a trade deal? Well, of course she could, if it meets her criteria. It doesn't meet her criteria. She is against TPP. She's not going to change her mind on that. The worst month of job losses in 5 years could be an alarming turning point for the economy. So we see things like student debt impacts people's ability to buy a house. People with student loan debt actually make less over the course of their lives. They can't go into the careers they want. At least 91 Americans die every day from an opioid overdose. Drug overdoses now kill more people than guns or car accidents. 4,488 soldiers died in the Iraq War. Esse cenário afeta muitos jovens americanos que ingressam na vida adulta
sem esperança no futuro. Foi com um apelo especial a todos esses anseios que, em 2008, a esperança teve um novo nome para o povo americano. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can.